Sim. Bom, vamos ver se vai entrar mais gente. Por enquanto está aqui a Nicole, a Ana, o Felipe e a Joana, certo? Aham. A gente vai esperar mais gente chegar? Só um minutinho aí, enquanto eu vou... Só vou espelhando a tela com vocês aqui. Vamos ver se entra Eu mais. vou pegar meu material. Peraí. Tá ok, pode pegar. Deixa eu só ver quem falta. Falta a Letícia, Sofia. Tem mais gente entrando. A Sofia. Bom dia, Sô. Acho que foi a Sô que entrou. Eu não achei nada, eu não consegui, eu avisei. Pessoal, vamos lá. Tá aqui por enquanto só a Sô, Nicole, Felipe, Joana, Ana Luísa e mais alguém? Acho que só, né? E a Joana, né? Tá. Pessoal, vamos lá. Eu tô espelhando aqui a tela com vocês pra gente continuar da onde a gente parou na aula passada. A gente parou... Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu. Fala, Ani. Pro, Oi. esse fim de semana eu fiquei meio mal. Eu passei mal. Você Por passou isso eu não mal? entreguei essa atividade. Não, tudo bem. Tem até hoje para entregar. Isso, se você conseguir Tá bom. entregar. Até hoje está aberto lá a entrega para você entregar hoje. Qualquer coisa você fala comigo se não der certo. Mas é para Tá bom. você entregar ainda hoje, tá bom? Obrigada. Imagina. E aí vale para todo mundo. Quem ainda não entregou, tem uma atividade de ciências para hoje. Até 6 horas da tarde vocês podem entregar. Então, qualquer coisa, acessem esses temas. Se tiver alguma dúvida, fala comigo agora, tá? Tá. Então, tá bom. Então, gente, vamos lá. A gente tá agora na unidade 3, né? Terminamos a unidade 3. A gente vai terminar ela e vai fazer uma revisão já nessa aula, tá? Aqui, a gente parou na aula passada nos tipos de célula. A gente tem pelo menos 2 tipos de célula aí que a gente vai considerar, que é a eucariótica e a procariótica. A diferença entre elas... Espera só um minutinho, gente. A diferença entre elas... Opa, aqui. A diferença entre elas é que uma tem núcleo, que é a eucariótica. A procariótica não tem. Então, vamos lá. Procariótica, quem tem? São os seres mais simples. Então, as bactérias, né? No caso, os integrantes do que a gente chama de reino Monera, mas não precisa se preocupar com esse nome agora, que são as bactérias. Todos os seres procarióticos, como as bactérias, são unicelulares também. Então, quem tiver esse tipo de célula aqui, lembrando que toda célula tem membrana plasmática, que envolve a célula, protege a célula, e é ela também que diz o que vai entrar e o que vai sair da minha célula, né? A membrana plasmática é a barreira da célula. Então, é ela que vai dizer o que vai entrar e o que vai sair, ela que vai determinar. Só que qual a diferença dessa procariótica dessa eucariótica? O núcleo. A procariótica não tem núcleo. Reparem que o material genético que está representado aqui na cor azul, ele está solto, né? Está solto aqui nessa região que eu chamo de citoplasma. Essa região aqui chama citoplasma. A eucariótica, ela tem um núcleo. Essa célula aqui. Ela tem um núcleo bem organizadinho aqui. E esse núcleo, aqui dentro é que está o material genético. Então, eu já não consigo vê-lo. Né? O material genético está aqui dentro. Bom, opa, tem mais gente entrando, gente. Só um minutinho. O Daniel está entrando. Vou esperar ele conectar, só para ele não perder muito. Aí, pronto. Bom dia, Daniel. Dani? Tá me ouvindo? Eu tô. Acho que... Daniel, tá ouvindo? Conseguiu acessar? Sim. Tá bom. Então, bom dia. Pessoal, então, ó, Daniel que chegou agora, a gente tá vendo aqui
A gente está na página 25, a gente está conversando, relembrando que a gente viu na aula passada já da diferença entre procariótica e eucariótica, né? A gente viu na semana passada, na aula anterior, e nós estamos vendo aqui que a procariótica não tem núcleo, o DNA fica solto, material genético fica solto, né, no citoplasma, que é essa região de dentro da célula, é isso que é citoplasma. E a eucariótica, o DNA fica dentro do núcleo. Essa é a principal diferença. Quem tem essa célula procariótica? As bactérias. E elas são unicelulares. O que significa ser unicelular? Só tem uma célula. Que só tem uma célula. Perfeito. Unicelular são seis e só tem uma célula. Oi, quem tá falando? Acho que é a Nicole. Oi. Pronto. A gente tem células e bactérias dentro da gente também. Então, a gente tem mais de uma célula? A Do que gente tem esse. muito A mais. gente tem mais de tantas células que a gente tem bastante. Mas a gente conta com as da bactéria? Sim e não, mas calma. Ó, o nosso corpo é formado por muitas células. Então, a gente já é pluricelular. Nós temos muitas células, então somos pluricelulares. Dentro do nosso corpo tem um monte de bactéria, é verdade. E cada uma das bactérias que estão dentro do meu corpo também são formadas por pelo menos uma célula, porque cada uma bactéria é uma célula só. Nós não, nosso corpo é formado por um monte de células, tá? Então, significa que no meu corpo ele é formado pela quantidade de células X, que gira na casa dos bilhões de células, é bastante. Mas eu ainda posso dizer isso que você está pensando, Nicole, que além das minhas células, eu ainda vou ter mais outras células habitando o meu corpo, vivendo no meu corpo, que são as das bactérias. Então, sim, faz sentido isso que você está pensando. É isso mesmo. Então, cada uma das bactérias é uma célula só. Elas, uma célula de bactéria é uma bactéria. As células eucarióticas, que é, por exemplo, a nossa, que tem núcleo, né? A nossa, a dos outros animais, das plantas. Aí vai depender. Tem ser que é unicelular e é eucariótico, mas não é bactéria. Existem outros seres unicelulares, formados por uma única célula, que não são as bactérias. Existem as algas, existem algas que são formadas por uma célula só. Eu não vejo a olho nu. Existem um tipo de ser chamado protozoário, que a gente ainda vai ver com calma o que eles são. Eles também têm uma célula só, igual as bactérias. E aqui, entre as eucarióticas, que é essa que tem núcleo, então eu posso ter uma diversidade maior, tipos diferentes de seres vivos. Eu posso ter unicelulares, formados de uma única célula, ou posso ter, aqui ó, que tá amebas e paramécios. Amebas e paramécios, né, que são seres eucarióticos, unicelulares, eles são protozoários. São um grupo de seres vivos que são protozoários. Alguns causam doenças pra gente também, mas a gente vai ver mais pra frente. Pluricelulares, animais e plantas, né? Nossa, tudo que a gente vê a olho nu só pode ser pluricelular, porque eu consigo vê-lo, então ele não é só uma única célula. Dentro das eucarióticas, é isso a gente não falou na aula passada, vou falar agora. A gente vai começar a ver agora. Dentro das eucarióticas, que é essa célula mais complexa, porque ela tem núcleo, DNA está preso, entre aspas, aqui no citoplasma, né, dentro do núcleo. Eu tenho dois tipos de célula, animal e vegetal. Tá, então eucariótico é animal e vegetal. Tem gente que às vezes confunde e pensa que eucariótico é a célula animal. E procariótico é vegetal. Não, procariótico é só bactéria. Quando a gente está falando de... Tem mais alguém entrando? Acho que é o Lucas. É o Lucas, eu acho. Bom dia, quem chegou agora? Bom, continuando aqui, acho que foi o Lucas que entrou. A gente está aqui, na página 25, Lucas. A gente está vendo a diferença entre célula animal e vegetal agora. Então, a célula... Procariótica, só bactéria, não esquece disso. Eucariótica, então bactéria não tem núcleo, né? DNA está solto no citoplasma. Agora, na eucariótica, eu divido entre célula animal e vegetal. Então tá, então eu tenho dois tipos básicos de célula, procariótica e eucariótica. Dentre esses dois, em eucariótica, que tem núcleo, eu ainda divido mais uma vez. As eucarióticas eu posso dividir em célula animal e célula vegetal, tá?
Qual que é a diferença entre as duas? Porque elas são eucarióticas, ambas têm núcleo, o material genético está dentro do núcleo, lá na minha célula, né? Por exemplo, aqui, dentro do núcleo. Qual que é a diferença entre elas? A animal, ela tem várias, aqui tá falando assim, ó, variedade de organoides citoplasmáticos. O que é isso? Isso são organoides, a gente também pode chamar de organela. O nome mais conhecido é organela. O que é organela? São estruturas que eu tenho dentro da célula. Então pensa no nosso corpo. A gente não tem vários órgãos dentro do corpo? As células têm várias organelas, né? Que têm diferentes funções que a gente ainda vai aprender cada função delas, mas mais pra frente. Por enquanto a gente está vendo as partes principais da célula. Por exemplo, os centríolos é uma estrutura que só a célula animal tem. O que eles fazem? Eles ajudam na divisão celular. Então, uma célula, o que é divisão celular? Divisão, apesar desse nome, divisão, vocês aprendem em matemática que divisão diminui a quantidade, né? Que eu divido. Aqui, pra gente, quando eu divido, eu multiplico. Por que eu multiplico? Porque eu tenho uma que dividiu e virou duas. Então, eu tô aumentando o número. Era uma, virou duas, porque dividiu. De 2 para 4. Isso, de 2 para 4, para 8, para 16 e assim vai. E aí, então, por que eu tô falando de divisão celular? Porque essa estrutura aqui, que é só a célula animal tem, os centríolos, elas ajudam na divisão celular. É elas que auxiliam esse processo, tá? Outra estrutura que a célula animal tem, as mitocôndrias, né, que participam da respiração celular. Então, mitocôndria, quem tem é a célula animal. Células semelhantes que formam os animais constituem os protozoários, como os paramécios e as amebas. Então, os outros seres que não são vegetal, que eu ainda vou falar, os outros seres que também têm célula eucariótica, que são os paramécios e as amebas, que eu comentei com vocês ali em cima, eles têm uma célula parecida com a célula animal. Parecida, mas eles não são animais. Eles são parecidos. Tem células parecidas. Mas a gente vai ver com calma, a célula deles está um pouquinho diferente, tem umas diferenças, mas isso deixa para depois. Vamos primeiro diferenciar animal e vegetal. Qual que é a diferença de vegetal? Planta. A célula vegetal, ela faz... As plantas fazem um processo importante. Qual que é? Fotossíntese. Isso, perfeito. Então, o que as plantas fazem que os animais não fazem? A fotossíntese. Então, a célula das plantas, a célula vegetal, precisa ter algo diferente para ela conseguir fazer isso. Eu não tenho, os animais não têm. O que a célula vegetal tem? Ela tem, primeiro, parede celular e ela é rica em cloroplastos. Isso é uma coisa, já vou falar o que é cada uma dessas coisas. A parede celular vai ser uma estrutura que tem em volta da célula que deixa a célula mais rígida ainda. Então, ela tem a membrana plasmática, que envolve a célula. E ainda tem uma parede celular em volta, que deixa a célula, olha só, é rígida e formada por celulose. Por que é rígida? Porque as plantas, elas precisam de estrutura de sustentação. E tem principalmente isso nos troncos, né? Mas não só, nas folhas também podem ter parede celular. Mas é para deixar ela mais rígida. Que é um tipo de açúcar. O que ele faz? Ele dá sustentação, essa é a palavrinha-chave. Parede celular serve para dar sustentação, para sustentar a célula. A célula e, portanto, a planta, né? Cloroplasto. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Cloroplasto é uma estrutura que só vai ter em célula vegetal. Célula animal não tem. O que ele tem que a célula vegetal não, a célula animal não tem? Ele é um pigmento. O que é pigmento? Pigmento é tudo que dá cor. Então, dentro do cloroplasto, então tem uma estrutura lá, vamos pensar assim. Eu já vou mostrar para vocês a foto da célula vegetal, mas vamos pensar numa célula. Tem uma estrutura aqui dentro da célula que tem dentro dela pigmentos. Pigmentos verdes. E pigmentos são algo que dá cor. Pigmento dá cor. Então, essa minha blusa ela é cinza porque ela foi pigmentada, ela recebeu pigmentos da cor cinza, por exemplo. Essa aqui é vermelha porque recebeu pigmento vermelho. O cloroplasto, ele tem dentro vários pigmentos verdes que eu chamo de clorofila. Essa clorofila ela é super importante no processo de fotossíntese.
Lembra que para fazer fotossíntese a planta precisa de luz? Ela precisa de água, sais minerais, luz do sol. É esse elemento aqui, ó, essa tal de clorofila que vai perceber a luz. Sem ela, sem clorofila, a planta não ia conseguir absorver luz e ela não ia conseguir fazer fotossíntese. Bom, então a gente viu duas coisas que tem na célula vegetal, a parede celular e os cloroplastos. Aqui, e tem mais uma coisinha também super importante que eu vou falar agora. E aqui a gente vai aproveitar essa imagem que tem a diferença entre as duas. Vamos lá. A célula vegetal apresenta grandes vacúolos citoplasmáticos, que têm a função de armazenamento de água, sais e outras substâncias. Então, vacúolo, quando fala vacúolo citoplasmático, está falando que alguma coisa, no caso os vacúolos, estão no citoplasma. Por isso, citoplasmático. Qual a função deles? Armazenar água. Por que armazenar água? O que a planta vai fazer com a água mesmo? Fotossíntese. Fotossíntese. Então, a planta precisa armazenar água para fazer fotossíntese. Não que a gente não tenha água no nosso corpo, muito pelo contrário, você sabe que a gente tem, mas não é, a gente tem na célula também, mas de uma forma diferente, porque aqui ela cria quase como uma bolsa, ó. Essa aqui é a célula animal, essa primeira, essa aqui é a célula vegetal. Essa bolsa que tá aqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima para vocês verem, ela é o vacúolo, ó. Isso aqui é o vacúolo. É aqui que fica armazenado água, então ela consegue armazenar mais água por conta de ter essa bolsa exclusiva para armazenar água e principalmente não só água, mas também sais minerais que vêm junto com a água e que ela também usa para fazer a fotossíntese. Tá, então vamos olhar aqui. As duas têm núcleo. Olha o núcleo aqui em roxo, nas duas está roxo. Dentro do núcleo tem o material genético. Então, ambas, se tem núcleo, é célula eucariótica, tá? Essa daqui, ó, percebam que ela tá diferente, né? Aqui, deixa eu ver, aqui tá sinalizando. Ela tem a parede celular em volta. Então, além da membrana plasmática, que estaria aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, aqui, né, bem na bordinha, ela ainda tem uma outra estrutura que é a parede celular, que vai deixar ela mais rígida, né? Deixar ela mais rígida para ela ter sustentação, né, de planta. Outra coisa, cloroplasto. Cloroplasto, tá vendo que ele tá simbolizado até com a cor verde aqui? Tá desenhado com a cor verde? Por quê? Porque dentro do cloroplasto eu tenho pigmentos que eu chamo de clorofila, que dá primeiro a cor verde à folha, por isso que geralmente as plantas têm a cor verde, as folhas têm a cor verde, porque elas são ricas em cloroplasto. E é ele que faz o processo de absorver luz para a planta para fazer fotossíntese. Então, essas são as diferenças básicas entre célula animal e vegetal. Aí tinha um exercício que vocês responderam já na semana passada. Eu acho que foi quinta-feira que vocês entregaram. Foi para quinta-feira. Qual que era a pergunta? No laboratório, um observador, aqui a gente está na página 26, um pesquisador observou células ao microscópio. Elas apresentavam vacúolo, estrutura que armazena substâncias no interior das células. Essas células poderiam ser de animais? Por quê? E aí, essas células poderiam ser de animais? Essa célula aqui, tinha alguém lá no laboratório observando células no microscópio. Aí ele viu que essa célula tinha uma estrutura chamada vacúolo. Essas células eram de animais? Não. Pois Não. as plantas Porque essa para planta fazer tem a fotossíntese. Isso. Muito bem. Então, se vocês responderam algo diferente disso, ou ainda não respondeu, responde agora, aqui na página 26. Não poderiam ser de animais. Por que não poderiam ser de animais? Porque quem tem vacúolo, que é o que ele falou que ele viu ali, é planta. Então, essa célula só poderia ser vegetal. Tá bom? Por que ela tem vacúolo? O que é armazenado dentro do vacúolo? O vacúolo é armazenando água para fazer a fotossíntese, que é um processo. Exatamente. Então, o vacúolo vai armazenar água, também armazenar sais minerais. Então, pensa no vacúolo, né, como uma bolsa que ela guarda água, sais minerais e algumas substâncias, mas principalmente a água.
Então, ela armazena água aqui para ela poder fazer a fotossíntese. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Gente, então o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma revisão para vocês. Por quê? A gente terminou a apostila. Tem exercício depois, mas aí o exercício vai ficar depois para lição de casa. Agora, eu vou mostrar para vocês outra tela. Vocês estão vendo outra tela agora? Teorias da origem da vida? Perfeito. Peraí. Então, gente, eu não sei quem é, mas tem alguém que está fazendo ruído. Está fazendo bastante ruído. Aí eu vou pedir para desligar o... Ah, eu já consegui, eu consigo desligar aqui. Não sei quem que é, acho que era o Cauã que estava fazendo algum ruído, que ele entrou agora. Bom, vamos lá. Se precisar, vocês abrem para falar, não tem problema, tá? Bom, aqui que a gente viu. A gente terminou essa unidade 3. Agora só falta fazer exercício. A gente vai fazer exercício, a gente vai corrigir juntos depois. Mas antes, vamos fazer uma revisão. Por quê? Semana que vem, né? Semana que vem, que é semana do dia 25, né? Provavelmente no dia 26, que é uma terça, nós temos aula. Eu vou mandar uma atividade para vocês que vai valer como atividade avaliativa de ciências. Então, a gente vai fazer como se fosse uma avaliação, né, sobre essa unidade que a gente terminou. A gente está terminando, a gente ainda vai fazer exercício, né, rever tudo com calma para poder fazer a avaliação semana que vem, tá? Aí eu vou mandar para vocês. Vocês lembram que eu mandei em um formato de formulário e aí vocês responderam no próprio computador ou celular e enviaram e pronto? Vocês lembram disso? Sim. Teve uma... A prova? Oi? Uhum. A prova? É, tipo uma provinha, uma Sim. avaliação, uma Eu atividade. passei. Sim. Vocês lembram, né? Então, aí eu vou mandar naquele mesmo formato. Então, vocês vão responder no celular ou no computador, né, mesmo. E só clicar em enviar que já vai para mim. Não precisa salvar, não precisa mandar anexar, nada. Tá? Aí vocês vão fazer semana que vem. Mas antes disso, a gente vai fazer revisão agora. Começar a fazer hoje, tá? O que a gente viu na unidade 3? A gente teve 3 temas dentro da unidade 3. Células. Também vimos células, olha só. A gente viu dentro da unidade 3 temas. Foi teorias da origem da vida, foi o tema 1. O que é um ser vivo foi o tema 2. Descoberta da célula celular foi o tema 3. Então, a gente viu aqui... Opa, para o primeiro. Teorias da origem da vida, a gente viu lá no comecinho do mês. Né? A gente já está indo para o final do mês de maio. Né? A gente viu, na verdade, no metade do mês de abril. Né? Começamos no meio de abril, segundo bimestre. Então, foi quando a gente começou a ver teorias da origem da vida. Então, nessa unidade, a gente viu... A gente tem alguém fazendo bastante ruído. Vou pedir para vocês desligarem o microfone. Não sei quem que é. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é... Eu sou eu, professor. Eu não sei quem que é, mas qualquer coisa, deixa... Enquanto você não está falando, deixa o microfone desligado, Cauã. Por favor. Eu sou eu. Mas, Cauã, não é que... É porque, assim, quando a gente faz ruído, não é porque você está falando. É porque se você se mexe, se você está com uma blusa e você se mexe, faz ruído no microfone. Porque você não está falando. Só desliga. Acontece, não tem... Eu sei que você não está fazendo de propósito. Se for você. Vamos lá. Se precisar, pode abrir o microfone para falar. Não tem problema não, pode falar na minha aula. Vamos lá. O que a gente viu, então, no primeiro tema? A gente viu teorias da origem da vida. Primeiro, então a gente viu como é que se desenvolve a vida, né? A nossa intenção era entender como é que surgiu a vida. Bom, o planeta hoje ele é muito diferente do que se tinha no passado, né? O planeta ele surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. 4,5 bilhões de anos atrás. A vida só surgiu há 3,5 bilhões de anos. Então, demorou muito tempo para surgir a vida. Então, surge o planeta Terra. Né? Teve o Big Bang, que vocês já devem ter ouvido falar. Aí surge o planeta Terra.
O planeta Terra, ele surge e muitos anos depois é que vai ter vida pela primeira vez. Só que a vida que surgiu não é a vida como a gente conhece. A vida que surgiu foi uma vida muito diferente, que essa vida foi se diversificando, evoluindo até a gente ter o planeta que a gente tem hoje. Então, a temperatura, quando eu falo assim, a temperatura da Terra primitiva era muito elevada, eu estou falando nessa Terra do início. O planeta Terra, no início da sua formação, ele não era propício à vida, ele não proporcionava a vida como a gente conhece. Ele era muito quente, a temperatura era muito elevada, eu tinha muita atividade vulcânica, eu não tinha oxigênio, eu não tinha vida, eu não tinha água líquida. Por que eu não tinha água líquida? A temperatura era tão alta, muito alta essa temperatura, que a água ficava no estado de vapor. Não é? Se eu quero que a minha água, que está líquida aqui na minha garrafinha, vire em vapor, é só eu colocar ela numa panela no fogão, ela vai começar a ferver e vai evaporar. Daí ela vai embora, na forma de vapor. Então, a temperatura era tão alta que só tinha água no estado de vapor, não formava água líquida. Então, essas condições não, na Terra primitiva, ou seja, 4,6 bilhões de anos atrás, não propiciava a existência de vida. Como é que a vida surgiu, então? A nossa hipótese mais aceita aí é que a vida surgiu a partir de transformações químicas. Por quê? Porque eu tinha alguns elementos lá na minha Terra primitiva. Eu não tinha oxigênio gasoso, mas eu tinha gás carbônico, eu tinha o vapor de água, eu tinha metano, que é um gás também, e eu tinha o gás hidrogênio. Então, eu tinha alguns elementos ali, que não eram oxigênio, mas que passaram por transformações. Então, moléculas simples foram se transformando em moléculas mais complexas. Qual foi o que a gente acredita pelos estudos, né? Qual foi qual o grande evento que aconteceu com essas moléculas que deram origem à vida posteriormente, muitos anos depois? A capacidade de se multiplicar. Quem é capaz de se multiplicar? Isso aqui é capaz de se multiplicar? As células. Isso, as células. Então, os seres vivos, porque os seres vivos são formados de células. Isso aqui não tem capacidade de se multiplicar. Se eu deixar minha garrafinha aqui, ela não vai virar duas, né? Quem faz isso são células, são seres vivos. Na verdade, eu não sei se você cortar um meio, né? Oi? Se você cortar um meio, ela vai virar duas. Se eu cortar o meio, ela vai virar duas. Mais ou menos, porque daí eu vou perder a função de garrafa, né? Então, mas daí também ela vai virar do meu jeito. Eu entendi o que você quis dizer, Felipe. Mas, na verdade, eu não vou ter duas garrafinhas inteiras, eu vou ter duas metades, Então, né? duas metades de uma garrafa. Isso, vou ter duas metades. Mas aqui, essas... Igual a célula, professora. A célula vira duas metades. Não, a célula não. A célula vira duas metades? Foi isso que você falou, Lucas? É que você explicou como que a célula procria, que ela se divide para ter duas células a mais. Isso, ela se divide, mas ela não vira duas metades, Lucas. Uma célula, ela se divide e vira duas inteiras. Ela tem a capacidade de multiplicar o que tem dentro dela para virar dois organismos idênticos, não duas metades. É essa a grande capacidade de multiplicação que só os seres vivos têm. Então, aqui, essa molécula, ela adquiriu, moléculas foram adquirindo, por conta das características da Terra, elas foram adquirindo capacidade de se multiplicar, mas ainda não eram seres vivos. Elas foram depois evoluindo. Aí a gente tem duas teorias, né? Na época, quando a gente não conseguia explicar muito bem a origem da vida, tinha duas teorias. A da geração espontânea, que também é chamada de abiogênese. Lembrando que A no início das palavras significa não. Não o quê? Bio é vida. Então, não precisa de vida. Para quê? Para gerar. Geração espontânea. Geração espontânea surge do nada. Então, acreditava-se durante muito tempo que um ser vivo poderia ter origem a partir da matéria sem vida. Então, minha garrafinha está aqui, do nada vai surgir uma mosca aqui em cima. Do nada, espontaneamente. Essa teoria, ela não é mais aceita hoje, a teoria da geração espontânea. Qual teoria a gente aceita? A gente aceita a teoria da biogênese. Então, reparem que aqui tinha o A. A significa não.
Negação, é sem. Teoria da bio sem o A, significa que eu só posso ter um ser vivo se antes eu tiver um outro. Então, um ser vivo só pode ter origem a partir de outro. Por qual processo? Pelo processo da reprodução. Eu só posso ter um ser vivo novo se esse ser vivo, se eu tiver um anterior que se reproduziu e deu origem a outro ser vivo. Essa é a teoria da biogênese. E aí teve vários cientistas, vocês lembram que tiveram várias videoaulas sobre, vocês comentaram aqui, várias videoaulas sobre experimentos. Tiveram vários experimentos. Querem passar agora, amanhã e depois, não agora? Gente, eu vi alguma coisa, acho que eu silenciar ele. Tiveram várias videoaulas sobre experimentos. Então, qual era a função daqueles experimentos que a gente viu? Era testar a teoria da abiogênese ou refutá-la, ou seja, ou negá-la, dizê-la que ela não é verdade a partir dos experimentos, a partir das comprovações. E, de fato, todos os experimentos que a gente viu, né, foram vários, mostram que a abiogênese não é verdade. Porque a mosca que surge no meu lixo, a larva, vamos lá, a larva que surge no lixo, quando eu deixo o lixo lá, esqueço o lixo, não desci o lixo, ficou o lixo lá. Começa a surgir larva. Essa larva não veio do lixo do nada. Essa larva veio da mosca que pousou no lixo, deixou seus ovinhos ali, e esses ovinhos abriram e liberaram larvas. Porque antes de um mosquito, uma mosca ser mosca ou mosquito, ele é larva. Só que os ovinhos eu não via. Eu só vejo a larva depois, quando esses ovinhos abrem, eclodem, né, que a gente chama. Então, a gente teve aqui experimentos, por exemplo, do Stanley Miller, que foi uma pessoa que fez um experimento importante, que recriou um laboratório e colocou condições supostamente existentes na Terra primitiva. Então, aquelas condições de descarga elétrica, temperatura muito alta, não tinha oxigênio, então deixou o ambiente sem oxigênio, só com gás metano, gás carbônico, gás hidrogênio. E aí ele percebeu, conseguiu formar o quê? Essas moléculas mais complexas que eu falei para vocês no início, que tinha capacidade de se multiplicar. Então é daí que vem a teoria mais aceita sobre a origem da vida. Na verdade, surgiram moléculas complexas que adquiriram a capacidade de se multiplicar e com o tempo essas moléculas foram evoluindo em seres vivos e cada ser vivo foi evoluindo. A gente ainda vai ver a evolução com calma, tá? A gente tem outras teorias sobre a origem da vida, mas a gente nem discutiu tanto elas porque não cabe aqui muito. Né? Mas a primeira, que é da panspermia cósmica, que foi uma teoria aceita durante muito tempo, mas hoje não é. Não é que hoje não é, depende. Essa aqui é a mais aceita. Pode ser que ela esteja errada? Pode ser, aquela que eu comentei com vocês, né? Das moléculas complexas. Mas ela é a mais aceita por todos os indícios que a gente tem. A gente sabe que a ciência muda. Conforme os cientistas vão fazendo novas descobertas, as conclusões que a gente chegou vai mudando. Então, aqui, a teoria da panspermia cósmica, que foi muito aceita, é aquela da chegada que a vida não teria surgido na Terra, que a vida teria surgido no espaço e veio para a Terra. E aí se desenvolveu aqui. Essa é uma teoria. E as outras teorias são teorias criacionistas, né? Que tem a ver com as diferentes religiões que atribuem aí a origem da vida a uma criação divina. Mas essas teorias, elas se baseiam na fé. Então, cada um tem a sua, cada um tem direito a ter a sua, só que a gente não discute muito aqui porque a gente se baseia na ciência e na ciência se baseia em experimento. A religião não precisa, a religião se baseia na fé, né? Na cultura. Então, a gente não discute isso aqui muito nas nossas aulas. Mas são teorias também sobre a origem da vida. Tá, outro tema que a gente viu dentro dessa unidade. O que é um ser vivo? Então, a gente viu teoria sobre a origem da vida. Como originou a primeira vida e essa vida foi se diversificando depois. Aqui a gente viu o que é um ser vivo. O que os seres vivos têm em comum? Primeira coisa, composição química. É muito parecido. As moléculas que eu tenho dentro do meu corpo, todos os outros seres vivos têm semelhanças, seja ele uma bactéria. Tem carbono, muito carbono, são alguns elementos químicos que vocês precisam decorar, tá? Mas são alguns elementos que todos os seres vivos têm. Açúcar, proteína, né? São moléculas que só ser vivo tem e todos os seres vivos têm.
Outra coisa, metabolismo. Metabolismo é a nossa capacidade de gastar energia. Todo ser vivo tem metabolismo. O quanto ele gasta energia. E isso tem a ver com eu estar viva, porque eu só estou aqui falando, respirando, conversando com vocês, porque o meu metabolismo me proporciona energia para isso. Organização celular significa ter célula. Só seres vivos têm célula, né? Que a gente já viu. E ciclo de vida. Nascer, se desenvolver, crescer, se reproduzir, tem a capacidade de... É quando o animal morre e se reproduz? Isso mesmo, Lucas. Os seres vivos, eles podem ser, aí isso a gente já até comentou hoje, unicelulares, formados por apenas uma célula, ou pluricelulares, formados por mais de uma célula. Então, única célula, unicelular. Pluri vem de plural, muitos, então mais de uma célula. Nós, as plantas, os outros animais, somos pluricelulares. As bactérias são unicelulares. Pro, mas só a bactéria é unicelular, né? Tem outros. É que a gente ainda não viu ainda. Nós não vimos ainda, mas tem outros. Tem os protozoários, ameba. Ameba não é bactéria, ameba é um protozoário. Mas a gente vai estudar elas depois, com mais calma, tá? Tá bom. É que as bactérias são mais conhecidas, então por isso a gente acaba falando mais delas. Mas a gente vai falar de outros seres vivos mais pra frente para não confundir a nossa cabeça agora. Então, unicelulares eu tenho uma célula, pluricelulares mais de uma célula. Mas toda célula tem o quê? Principalmente membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Mas só vai ter núcleo quem é eucariótica, que eu comentei com vocês, né? A gente já vai ver isso. O que a membrana plasmática faz? Membrana é algo que envolve alguma coisa. Membrana plasmática recobre a célula. Se ela recobre a célula, ela vai controlar o que sai, o que entra da célula. Isso é importante, né? A membrana plasmática ela tem essa importância. Então, ela é semipermeável. O que significa isso? Ela permite a entrada de coisas, substâncias dentro da célula. Então, ela consegue controlar. A membrana plasmática, que está em volta da célula, controla. Ela como se ela fosse a porta de entrada. Ela libera o que entra e libera o que sai também, tá? Da célula. No citoplasma, o que é citoplasma? Citoplasma, se a membrana plasmática é a minha mão aqui da célula, o citoplasma é o que está dentro, é o espaço que está dentro. O citoplasma vai acontecer várias reações químicas, várias coisas ali dentro da minha célula, já que ela é um ser vivo, né? Para essa célula funcionar como ser vivo, várias reações têm que acontecer ali dentro, né? Inclusive respiração, a célula também respira, né? Para o funcionamento e manutenção do organismo, para a existência desse ser vivo. No núcleo, eu tenho também material genético. Mas, gente, antes de falar de núcleo, que daí eu vou para o meu último tema, para a gente discutir, falta menos de 1 minuto para acabar essa live. Eu vou encerrar para eu produzir outro link, eu já mando no grupo, pode ser? Cadê vocês? Certo, professora. Certo? Então tá bom. Então eu vou encerrar. O link, né, professor? Oi? A nossa aula vai até que horas? Ainda tem um tempinho, Cauã, mas ainda estamos em... Eu vou desligar aqui e vou com vocês no outro link. Até daqui a pouquinho.